De próxima oceano amplo e majestoso, o rio Amazonas corta imensa planície, fluindo marosamente de encontro a águas do mar. É o fim de uma longa jornada, durante o qual recebeu as águas de diversos outros rios. Teve seu curso comprimido em estreitas gargantas, onde sua água rola vestígios seu em turbulentas correteiras e posteriormente alagado em amplas baixadas. E na sua voz de águas permanentemente revoltos devido às pressões exercidas por correntes opostas de densidade diversa que se opera o fenômeno de que nos ocupamos de salutar incessantemente que hora outra massa de água leva de vencido filtrando 5 quilômetros sul por vez resultado desse bate uma forma de volumosa que inflete em direção inversa, corrente levando o rotor tudo que se encontra em sua passagem, quebrando a paz reinante nas suas margens. É a famosa pororoca, ao pressentir sua chegada denunciada por estrondosos sons que vem reboando profundamente, todos se apressam em retirar pequenas embarcações botadas na margem, colocando-as em alvos da fúria avassaladora da muralha da água, cacete celebre correnteza acima toda a concorrência para que se verifica não só abaixo do Amazonas, como também outros rios de sua bacia. Tendo se observado ainda em certos rios do Maranhão, na voz do Algari e outros fenômenos, não se restringe apenas a brasileiros, pois se conhece a existência dele no Yang Tiang Kiang, onde se dá menina Boré, em alguns rios da Índia e no céu como mascarete. Tal fato não diminui a importância da sua ocorrência no Brasil, onde tem sido descrito por numerosos viajantes, cientistas sendo mencionado com frequência pelos hebreus que exaltam lhe dão caráter de lenda e superstiosidade que justifica interesse que tenho despertado, especialmente no rio Amazonas, onde supera em magnitude os milhares estrangeiros, admitindo na concepção geral dos entendidos como resultante do choque das águas do rio e do mar, certeza as condições da maré em direção de correntes marinhas. Este fenômeno, todavia, ainda não foi definitivamente esclarecido. Diversos comentários e uma infinidade de artigos têm sido escritos sobre o assunto, e na Revista Brasileira de Geografia consta interessante comentário de Amílcar Botelho de Magalhães, do rio Amazonas da Paraná, onde analisa trechos de vários autores, complementado por uma bibliografia que denominou as chegas para uma bibliografia pororoca Amazonas, dos quais transcrevemos os excetos que seguem por julgamos de grande importância. Pororoca é um simples fenômeno da maré da época de lua cheia, com águas vivas a corrente marítima que vem das Canárias para as pequenas Antilhas, beirando a costa brasileira, desde Pernambuco ao passar pelo Equador, encontra a assombrosa força da água perturbando a sua marcha. Com esse empurrão de 200 mil, a corrente sobe forte flexão no seu curso, dando lugar a esse movimento tumultuar. Sofre rio desordenado de quantas correntes apertada entre esse setor do litoral e a parte da água doce do Amazonas. Na voz do Amazonas, contrariamente ao que sucede com os outros rios, vemos que o mar não consegue penetrar no santuário sob a influência das marés. O volume da água doce que despeja com a força é tão considerável que esta repele a água salgada e avança pelo mar. Dentro da grande distância, o alago lençol que se inclina para o norte sobre o impulso da corrente
corrente equatorial, por ocasião de grandes marés. Isso durante 4 dias, que procede segue a lua nova, principalmente em lugares em que com força da corrente fica repetida por longo tempo. Chegada da maré quando estremecidas cada vez mais contra esse obstáculo móvel. A água do mar faz afinal refluir e precipita por trás a violência aumentada. Essa ainda pelos ventos do leito sobreleva. Um fundo não encontra mais na seção assim. Sim, reduzida na massa líquida e repentinamente se formam 3 enormes lagos, algumas das vezes de 4 metros de altura, se sucedendo de costas. No Cabo Norte essas ondas da Pororoca com impetuosidade o estrondo viram, arrasta e submete tudo que encontram os 2 ou 3 minutos desde para trás, se das águas do rio niveladas ao do oceano, elevando assim de um golpe a maré na altura máxima, a copa se atingida. Gradualmente em outros lugares são exigidas 6 horas. Muito se tem escrito acertar a Pororoca, mas ainda ninguém conseguiu explicar esse assombroso fenômeno. Se diz geralmente que o impulso das águas do rio repulsa que sofre dias do mar motiva a Pororoca. Entretanto, manifesta ela-se também em alguns rios, alguns lugares onde absolutamente nula a influência do mar, como o rio Puro na distância de 690 milhas. Na voz, ao concluir, se expressa. Tem pra mim que o fenômeno ainda atinge para deslumbrar a humanidade. Se divertiu, sabe-se os turistas com a aparição da tumultuosa, a cooperação do fator decisivo para desflagrar que essa ação dos ventos denominantes coordenados com o impulso das marés altas, as duas forças convergentes aplicadas em sentido contrário ou da descarga do potencioso Amazonas impedido em determinado manto do escoamento para uma provoca reação filial do grande impotente. Alguém revolta contra a efêmera derrota que lhe aflige o oceano crepando a chuva. Leone rugiu ferozmente ao saco de o próprio corpo com torções diabolicais, enquanto recua vencido leito acima, levando no doce crepando e estremecido a espuma raivosa dos gigantes que saltam espinam. Corcoveio para agilar o domador que lhe toma liberdade, ainda no trabalho de botelho Maglhães que vamos encontrar. Mas interpretações sobre o significado da Pororoca indiscutivelmente de origem indígena, como para arrebentar e rock and cars, estrodante, Pororoca em dialeto indígena do Baixo Amazonas destruído, importante para suas reflexões. A Pororoca interessante alimentou do quadro regional amazônico e um dos muitos aspectos que despertam a curiosidade, geram interesse científico dos estudiosos das coisas de nossa terra. A Pororoca, o simples fenômeno da maré, da na época de lua cheia, com as águas vivas, corrente marítima, que venta as Canárias, para pequenas Antilhas, beirando a costa brasileira, desde Pernambuco a passar pelo Equador, enquanto aquela sobrança forte da água perturbadora, a sua marcha.